O que são anjos? Existe uma consciência dentro da qual todos nós estamos. Tudo que existe, existe dentro dessa consciência. E ela criou absolutamente tudo a partir do seu poder e da sua capacidade mental. Essa consciência é o todo. Dentro do todo, existem várias outras consciências que têm também a capacidade de criar suas próprias realidades, organizando a energia do todo, a energia caótica do todo, a partir de princípios que elas mesmas estabelecem. Uma consciência específica organizou o caos e criou a realidade que nós conhecemos como cosmos a partir de 7 princípios conhecidos como princípios herméticos. E essa consciência, como vocês já devem imaginar, é o que os cristãos chamam de Deus e o que os satanistas, alguns, chamam de demiurgo. Dentro do cosmos, ele criou alguns seres. Estes seres são manifestações da vontade dele. O que ela faz é delegar funções. E os seres que atendem a essas ordens, que acatam estes comandos, são os arcontes. O que alguns conhecem como anjos, na realidade são arcontes. Então, os anjos são a manifestação do poder de Deus. Essa é a definição de anjo. Lembrando que dentro do contexto de arconte, nós temos vários seres diferentes e várias hierarquias diferentes. Quando falamos de anjos, por exemplo, é uma forma popular de se referir, porque na verdade nós temos anjos, arcanjos, dominações, potências, potestades. Agora fica o questionamento: se anjo é um termo majoritariamente utilizado em religiões monoteístas, patriarcais, europeias, por que nós, que somos adeptos de religiões de matriz africana, que vivemos a ancestralidade africana, usamos o termo anjo? Aqui nós vamos falar de Ori, aqui nós vamos falar de divindade pessoal, aqui nós vamos falar do seu eu superior, ou seja lá qual for o nome que você queira empregar, mas definitivamente não é anjo. Nós não estamos falando aqui de uma subdivindade, sabe? De um ser que se sujeita ao demiurgo, que se sujeita ao Deus cristão. Nós estamos falando aqui de uma divindade tão grande quanto o próprio. Quando nós falamos de firmar o anjo, de acender uma vela para o anjo, na realidade é uma forma mais palatável, é uma forma que a sociedade vai achar mais aceitável de falar que nós estamos cuidando do nosso Ori, cuidando da nossa divindade pessoal, do nosso orixá. Dentro do contexto do voodoo, nós entendemos que o ser humano é constituído a partir de 5 partes, 5 princípios, que são eles: Gran Bonej, que é o nosso Ori, a nossa alma; Ti Bonej, que é o pequeno anjo, esse é o grande anjo; pequeno anjo, que é o nosso espírito; corpo físico, destino e prana, ou Ki, energia vital. A união desses 5 princípios forma o ser humano como nós conhecemos. Então, o Gran Bonej, o grande anjo, é uma divindade. Ele não é um mero anjo, ele é um Deus, ele é um orixá que está diretamente conectado com você através do seu chakra coronário. O que nós chamamos de Ori é a sede dessa divindade na nossa cabeça. Quando eu falo aqui de despertar para a sua divindade, eu estou querendo dizer, inclusive, que você precisa restabelecer a sua comunicação e a sua harmonia com o seu Ori, com a sua divindade pessoal. Não adianta ofertar orixá nenhum se você não estiver em comunhão com o teu Ori. Pode ser a maior oferta do mundo, você pode arriar o que você quiser, pode ser a oferta mais cara. Não vai surtir efeito se você e o seu Ori não estiverem em comunhão. Então, Ori é a sua divindade máxima. Estando em harmonia com o teu Ori, os seus caminhos se abrem. Os seus inimigos caem, os seus inimigos não conseguem te afetar se você está em harmonia com o teu Ori te protege, ele toma frente, ele te guia. Quando a pessoa entra para uma casa, para um barracão, que tem aquele primeiro ritual em que ela deita, né, que fica lá um tempão com a vela, com a quartinha e tal, o que ela está fazendo é estabelecer uma conexão entre o Ori dela e aquela casa. Ela basicamente está avisando para o Ori dela que a partir do momento ela está se sujeitando às regras daquela casa. Ela está se colocando à disposição da espiritualidade daquela casa. Agora que vocês já sabem o que é Ori, eu pretendo trazer aos poucos algumas técnicas, alguns caminhos, algumas formas de acalmar o teu Ori, de te colocar em comunhão com o teu Ori, de buscar essa conexão, resgatar essa conexão, que é definitivamente o passo mais importante em toda a caminhada magística.
Vamos deixar de lado um pouco essa ideia de acender a vela e colocar acima da nossa cabeça. Esse conceito é totalmente nosso aqui, né? É totalmente ocidental. Lá na raiz do culto ao Ori, nem se usa vela. No máximo se usa lamparina. Mas enfim, vamos aos poucos, que é muita informação.